Bom, dia 2 de Champions League. Ontem tivemos a abertura da Champions League, fase de Liga 2025-2026. Ontem, alguns bons jogos. A gente até fez um vídeo aqui, mas acabou dando errado e não subiu a tempo dos jogos de ontem. Mas a ideia é fazer um outro vídeo ainda essa semana para analisar os resultados, mas já deu para ver que Champions League é Champions League, né? Então, mesmo quando a gente não espera, a gente tem um 4-4 espetacular entre Juventus e Dortmund, um jogo muito disputado e jogos surpreendentes como a virada do Karabag para cima do Benfica. Era outro jogo que eu comentei até no vídeo que não foi ao ar, que o Benfica tinha a obrigação de vencer o Karabag, mas não era um Benfica confiável ainda, esse Benfica do Bruno Lage. Então, interessante de observar esses resultados e, como eu falei, a ideia essa semana ainda é a gente voltar para tentar conversar sobre todos os jogos, além dos 6 de ontem, hoje tem mais 6 jogos, e a gente analisar depois do que aconteceu para ver o que rolou nos jogos. Bom, mas hoje, dia 2 dessa fase de Liga da Champions, a gente tem 6 jogos, talvez os dois primeiros aqui da 1h45, os jogos menos interessantes para o público geral dessa primeira rodada de Champions League. Então a gente começa com um Olympiacos e Pafos, Pafos estreante de Champions League, o time cipriota, pegando o Olympiacos, um time já mais tradicional, time grego que conta com o Rodinei, o brasileiro na lateral direita. É um jogo que geograficamente pega duas equipes muito próximas ali, o Chipre e a Grécia, e tem uma diferença de tradição também. O Olympiacos é um time muito mais tradicional, recentemente ganhou a Conference League, é um time que já tem estado mais em competições europeias, mas faz tempo que não disputa uma Champions League, e pega um Pafos estreante com muitos brasileiros, inclusive o Davi Luiz, ex-Flamengo e Fortaleza, foi para lá. Se não me engano, ele ainda não está disponível, tá lesionado, ainda não joga, mas o Pafos tem outros brasileiros dentro do seu elenco. Naturalmente, dá para se esperar um Olympiacos dominante, dá para se esperar um Olympiacos favorito para o jogo de hoje. Acho que não tem outro cenário para se imaginar que não seja o Olympiacos buscando o resultado mais do que o Pafos. Se existe alguma possibilidade de classificação de qualquer uma das duas equipes, passa muito por esse jogo a necessidade de fazer os 3 pontos, e acho que o Olympiacos, sabendo disso, deve se impor dentro de casa. Vejo o Olympiacos com grandes chances de vencer esse jogo, mas como a gente viu ontem, também no jogo do San Giloase contra o PSV, esses jogos mais equilibrados de equipes que a gente não tem acompanhado tanto, é meio arriscado a gente imaginar que só tem um cenário possível, né? Acho que esses times menores que têm estreado, eles têm capacidade para surpreender, não estão à toa na Champions League, né? E falando nisso, a gente tem outro time estreante na Champions League no jogo seguinte, que é Bodo Glimt e Slavia Praga. Na verdade, Slavia Praga e Bodo Glimt. O Bodo Glimt, o time norueguês, vai até a República Tcheca enfrentar o Slavia. O Slavia também um time extremamente tradicional, já jogou diversas Champions League, é um time de uma torcida muito fanática. Pega um Bodo Glimt que, por outro lado, é um time de um projeto muito interessante, de alguns anos crescendo no cenário europeu, então disputando Europa League, disputando Conference, indo para mata-mata de Europa League, como foi na temporada passada, eliminando alguns times de maior potencial econômico e chegando na Champions pela primeira vez. Aqui eu imagino o Bodo Glimt ele vem num ritmo de jogo muito maior que o Slavia Praga. Se não me engano, já tem mais de 20, 30 jogos no campeonato norueguês, enquanto no campeonato tcheco acho que foram feitos 8 jogos, se eu não estou enganado. Então, você pega um meio de temporada do Bodo Glimt contra um início de temporada do Slavia Praga. Isso pode pesar, creio que pode pesar no desenvolver do jogo ali, principalmente chegando no meio do jogo ali, do meio para o fim da partida, mas eu não consigo imaginar o Bodo Glimt não sentindo a atmosfera de se jogar na República Tcheca contra o Slavia Praga. É claro que já vem disputando competições europeias o Bodo Glimt, mas é evidente que é um time que performa muito melhor dentro de casa, dentro dos seus domínios, então acho que vai ter uma certa dificuldade jogando fora de casa contra o Slavia Praga. Por isso eu vejo os tchecos um pouco à frente, vejo os tchecos com maior possibilidade de vitória nesse jogo, mas de novo acho que tem uma boa possibilidade de surpresa, que o Bodo Glimt é um time extremamente organizado e pode dar trabalho para os tchecos. Passando esses dois jogos que tem menos apelo para o público geral, a gente tem aí sim os grandes 4 jogos do dia,
e no principal horário da Champions de hoje. A gente começa aqui por Ajax e Inter, lá na Holanda, um jogo muito interessante de duas equipes que não vivem um grande momento, duas equipes que recentemente viveram momentos muito melhores do que os que vivem hoje. A Inter, desde que perdeu na final da Champions para o PSG de 5-0, não foi a mesma, né? O Inzaghi saiu, o Mundial foi péssimo, a diretoria fez a contratação de um técnico bem questionável, que é o Kivo, teve briga de elenco, já teve desculpas e reconciliações feitas, mas teve uma discussão dentro do elenco ali, principalmente entre Lautaro e Çalhanoğlu. Então é um cenário bem complicado da Inter e vem de 2 derrotas em 3 jogos no campeonato italiano, né? Perdeu para a Udinese dentro de casa e na última rodada perdeu de virada nos últimos minutos para a Juventus num confronto direto, provavelmente ali na briga da parte de cima. Então, resultado bem ruim, vem de 2 resultados ruins, mas é um time muito melhor que o Ajax hoje. O Ajax de hoje é um time tecnicamente muito abaixo do que já foi há alguns anos atrás. Teve uma temporada passada fantástica na Eredivisie com o Farioli, era para ter sido campeão holandês, mas teve uma das entregadas mais espetaculares dos últimos anos nos campeonatos europeus também. Então acabou não sendo campeão holandês e mesmo assim conseguiu essa vaga à Champions League. E aí trocou de treinador, teve algumas trocas no elenco e começa a temporada desse ano também oscilante. Já teve 2 empates contra times bem abaixo tecnicamente do que o Ajax, não vem performando tão bem quanto se esperava também. Então aqui é um confronto de 2 equipes que se esperava mais, que se espera mais, jogando pela Champions League. Eu vejo a Inter ainda à frente, né? Como eu falei, é um time ainda tecnicamente muito à frente do Ajax. Acho que manteve a espinha dorsal das últimas finais de Champions. Acho que tem muita qualidade individual para resolver jogos, mesmo quando o coletivo não funciona tão bem. Então eu vejo a Inter à frente do Ajax, um passinho à frente, talvez até 2 passinhos à frente. Mas por jogar fora de casa, tem que se respeitar o Ajax. Acho que é um jogo que tem possibilidade de empate, tem possibilidade de um Ajax dificultar mais o jogo, mas eu imagino a Inter com bem mais possibilidades de vencer essa partida. A gente tem também, aí eu acho que um dos grandes jogos dessa primeira rodada, até em questão de nível das duas equipes atualmente, de nível de elenco, de nível de janela de transferência que as equipes fizeram também, que é Bayern e Chelsea. Duas equipes muito fortes e que bem recentemente, viveram momentos muito bons, né? O Bayern vem de um começo de temporada avassalador. Já teve título, ganhou do Stuttgart a Supercopa da Alemanha, já teve goleada de 6-0 no Leipzig, 5-0 no Hamburgo. É um início de temporada muito bom do Bayern do Company. Vem mostrando que esse ano eles não vêm para disputar a Bundesliga, eles vão levar e não vai ter disputa para as outras equipes. Você pega a janela de transferências do Bayern, o Luis Dias entrou muito bem no time e está crescendo cada vez mais em jogos importantes, ele tem feito gols. Então é um Bayern muito forte e joga dentro de casa hoje. É um cenário muito difícil para o Chelsea do Enzo Maresca, que apesar de recém-campeão do Mundial de Clubes e de ter batido os principais clubes da Europa, é um time que nesse começo de temporada agora, 25-26, não, teve um cortezinho aí, mas como eu falei, é um time do Chelsea nesse começo de temporada que parece um pouco cansado. Não sei se cansado seria a palavra, mas um pouco desgastado por conta dessa pegada que foi o final da temporada passada, o Mundial de Clubes e já iniciar a temporada praticamente sem pré-temporada. Então alguns jogos bem oscilantes, alguns empates, alguns tropeços que não se esperava da equipe do Chelsea depois de um Mundial de alto nível que eles fizeram, né? Então eu imagino aqui um Bayern dominante, tá? Eu acho que é jogo para o Bayern, eu vejo o Bayern à frente e mais preparado para esse nível de confronto nessa altura da temporada. Não acho o Chelsea um time fraco, mas acho o Bayern um time mais preparado nesse momento para esse nível de enfrentamento. Vamos ver, claro, o que vai ser, porque acho que em jogos desse nível não dá para descartar outra equipe, mas eu vejo o Bayern mais preparado nesse momento. Depois a gente tem Liverpool e Atlético de Madrid, outro grande jogo que recentemente assim, alguns anos antes da parada do futebol ali, teve um jogo importante da Champions League entre Liverpool e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid eliminando o Liverpool dentro de Anfield, e agora eles voltam a se enfrentar nessa fase de Liga da Champions.
Num jogo bem curioso, porque assim, em teoria, eu vejo. Teoricamente, aqui é um jogo de dois grandes clubes, onde a gente tem um grande favorito muito à frente do outro, que é o Liverpool nesse momento, né? O Liverpool tem um início de temporada muito melhor, fez uma janela de transferências muito boa, uma das melhores da história do futebol mundial, trouxe todo mundo que queria, tá fazendo um início de temporada muito forte, ganhando de todo mundo, mesmo nos jogos que não joga bem, tá conseguindo os resultados. Então, em teoria, o Liverpool é bem favorito contra o Atlético de Madrid, porque você pega o outro lado também, você tem um Atlético de Madrid que perdeu os primeiros jogos da temporada, não foi bem, foi mal no Mundial, trocou a espinha dorsal toda do clube e ainda não encaixou o time e parece estar rendendo menos do que se esperava também ali na mão do Simeone. Então, é uma junção que, em teoria, você pensa, pô, o Liverpool é muito favorito, mas não dá para descartar um time do Simeone, principalmente no mata-mata, e principalmente no mata-mata não, porque a gente ainda tá na fase de liga, mas principalmente num jogo de Champions League e mais ainda num jogo onde ele não é favorito. A gente sabe do poder de surpreender que tem esse time do Atlético de Madrid, do Simeone, então eu vejo uma pulguinha atrás da orelha muito grande da possibilidade do Atlético de Madrid dificultar esse jogo e conseguir algum resultado ali em Anfield. Ainda assim, Liverpool muito mais favorito, muito forte, num cenário muito positivo, mas não vai ser jogo fácil. Eu acho que o Atlético de Madrid tem muita capacidade de defender, de conseguir se fechar e de conseguir achar um contra-ataque. Não joga com Julian Álvares hoje, acho que essa é uma perca importante, ele está lesionado, não joga. Acho que hoje é o principal nome do time do Atlético de Madrid, mas ainda vejo o Atlético com alguma possibilidade de dificultar esse jogo contra o Liverpool na Inglaterra. E aí a gente fecha com o PSG e Atalanta, que também foi um jogo recentemente de Champions League, aquele jogo que o Neymar jogou muito, acabou não fazendo gol, mas jogou muito bem. Hoje eles voltam a se enfrentar numa fase de liga, um cenário bem diferente aquele cenário onde a Atalanta estava crescendo muito, o PSG era aquele PSG estrelado. Hoje completamente diferente, a gente pega um PSG atual campeão da Champions, sem uma grande estrela como tinha naquela época, e uma Atalanta se reconstruindo. Perdeu o Gasperini, hoje treinador da Roma, e tentando encontrar o caminho. Teve o Lookman agora envolvido na polêmica na janela de transferências, forçando a saída, não saindo no final das contas e ainda não atuando direito nesse início de temporada. Então é uma Atalanta que está buscando seu caminho, está buscando entender o que fazer nessa temporada. E o PSG, por outro lado, fez uma temporada passada muito forte, muito forte, perdeu a final do Mundial, e assim como o Chelsea, eu vejo eles oscilando nesse início, acho que um pouco por desgaste, né, da conta da temporada passada chegando no início dessa temporada. O PSG ainda não teve aquelas atuações avassaladoras esse ano, apesar de ter tido jogos bem abaixo, né, contra times bem abaixo nesse início de temporada, pegou times fracos da Ligue 1, venceu todos até agora, mas não teve aquela atuação dominadora contra o Tottenham, que acho que é o jogo que dá para medir um pouco mais esse início de temporada do PSG. Fez um começo de jogo ruim, estava pronto para perder o jogo, mas buscou ali um resultado no final da partida e ganhou nos pênaltis do Tottenham, então conseguiu o resultado, mas não teve aquele desempenho que se teve na temporada passada. Ainda assim, eu não consigo imaginar um outro cenário que não seja o PSG vencendo a Atalanta e talvez até com uma certa folga, 2 gols ou mais de diferença. Acho que aqui tá o principal desnível, eu diria até do dia, talvez. Eu acho que o PSG tem muito mais time que a Atalanta hoje, muito mais preparado, joga dentro de casa. Vejo um cenário muito difícil para os italianos tentarem competir hoje contra o PSG. Acho que vai dar Paris. Dito isso, a gente fecha os 6 jogos do dia de hoje. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia do que dá para se esperar desse dia 2 de Champions League. Semana que vem, se eu não estou enganado, semana que vem ainda tem mais equipes que não atuaram ainda, né? E a gente volta ainda essa semana para tentar fazer um resumo e tentar encontrar a linha de raciocínio que a gente teve antes dos jogos, tentar juntar com o que aconteceu nos jogos e ver o que rolou. Então é isso. Valeu!